Olá, minha gente! E no vídeo de hoje vocês vão comigo conhecer o Yad Vashem, que também é mais, na verdade, conhecido como Museu do Holocausto de Jerusalém. Então eu já quero começar trazendo uma curiosidade para vocês, que a origem do nome Yad Vashem, ele é de origem bíblica. Então bora lá, gente, já pegando a Bíblia para acompanhar esse versículo que tá lá em Isaías. Só que antes de ler o texto para vocês em português, eu pedi para o meu primo Davi, nem tive que obrigar quase nada, imagina, para ele me ajudar com isso, porque ele fala hebraico fluentemente, né? E eu até pensei em eu mesma tentar ler o texto, mas eu acho melhor não passar essa vergonha, não. Então eu pedi pro meu primo Davi gravar ele lendo essa passagem para vocês em hebraico. E a minha prima Clênia gravou. Aproveitando até para agradecer que todas as gravações, quase todas na verdade, praticamente, que da viagem toda de Israel foi graças a ela. Então eu já quero deixar aqui o meu muito obrigada. Vou deixar vocês agora com a leitura do Davi e depois a minha leitura em português. Sabe quando você bota, quando alguém faz algum poema assim, aí fica tipo as letras ali ficam aparecendo quando o cara fala? Então é isso que tipo, você bota uma tela preta assim, aí você fica falando o que você tem que falar aqui. Mas é em hebraico, ela não sabe. Ela só copia essas letras e tipo, eu vou falar o que tem que botar, posso ajudar. ונתתי להם מביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם ייתן לו אשר לא יכרת. Então vamos lá com a passagem em português, que tá lá em Isaías capítulo 56, versículo 5. E diz o seguinte: Darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome, melhor que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Agora, fazendo a junção do texto em hebraico e português, Yad Vashem é como se fosse traduzido um lugar e um nome, que nunca deve ser apagado, como diz o versículo, nunca deve ser esquecido, ele é eterno. Então, os nomes que estão lá, as pessoas, a história das pessoas, o que aconteceu deve ser lembrado. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação para toda vez que eu postar vídeo novo e uma notificação para vocês. Deixa bastante like, comenta, compartilha e eu espero que vocês gostem muito desse vídeo. E aqui estou eu me achando, andando de ônibus a caminho do museu. 90% dos passeios a gente foi de ônibus mesmo, graças ao cartão que a gente fez e achamos que compensou bastante pensando em custo-benefício. Mas vocês podem optar por outros meios de transporte. As escolas aqui em Israel vivem fazendo passeios, ir para outras cidades. Nós estamos caminhando em direção ao Museu do Holocausto. Minha prima querida está se preparando emocionalmente para este momento. Porque eu sou muito sensível, eu choro por tudo. Mas é um lugar realmente muito importante, muito especial. Vamos lá. O museu está localizado no topo do Monte da Recordação. Ocupa uma área de 4.200 metros quadrados, então se você quiser conhecer tudo, venha com tempo. E foi criado em 1953 e remodelado em 2005. Com o objetivo de oferecer uma experiência profunda e reveladora das vítimas do Holocausto. Nós chegamos aqui na parte de fora do Museu do Holocausto. Aqui fora já é tudo muito lindo. Olha essa vista! A sua entrada é gratuita e funciona de domingo a sexta. Como a gente não veio com nenhum guia turístico, aqui eles disponibilizam por 30 shekels o fone de ouvido e você escolhe o idioma que você quer. Esses são os idiomas disponíveis e é uma opção bem prática para quem quer entender toda a experiência. E infelizmente tive que interromper a gravação por motivos lá na recepção falaram que lá dentro onde tem a parte da história do Holocausto e tudo mais, não podia ser gravado. Mas não é por isso que eu vou deixar de trazer informação para vocês. Peguei algumas imagens da internet para vocês terem uma noção
das coisas que tem lá dentro. Mas pro finalzinho da visita, eu via muitas pessoas tirando foto, gravando. Aí eu achei até estranho, eu tava respeitando todo o momento lá dentro. Cheguei até a brigar com a minha prima porque ela tava tentando tirar foto escondido lá e tudo. Mas quando eu vi que no final tava todo mundo fazendo e pessoas que trabalhavam no museu não estavam interrompendo, então até fiz um takezinho bem no finalzinho. Então assim, para adiantar para vocês, o museu ele é bem grande, muito grande. Eu achei que a gente estava até com tempo, a gente chegou lá, era umas 1h da tarde, se eu não me engano, e saímos quando o museu fechou. E ainda assim não deu tempo de ver tudo, porque eu não fazia ideia da quantidade de coisas, da quantidade de informação que tinha lá dentro. Então no início eu tava ouvindo todos os negocinhos lá, as informações, mas aí depois eu já desisti, que vi que não ia dar certo, então a gente continuou. Para resumir, falar basicamente que o museu, ele é um dos museus mais simbólicos que tem em Jerusalém, justamente porque ele foi dedicado aos mais de 6 milhões de judeus que foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. E lá dentro é o seguinte, apesar de muitos dos vídeos serem na perspectiva dos alemães, quem conta a história são judeus, então tá na ótica dos judeus. Ao contrário da maioria dos museus, esse especificamente, ele tem um diferencial que é um museu muito pessoal. Ele conta intimamente a história de muitos dos judeus, desde endereços, a vestimenta, objetos pessoais, que muitos foram doados até por sobreviventes. Mas lá você vê de tudo um pouco. Lá no início conta bastante a história dos nazistas, do período nazista, um pouco das coisas que eles faziam, desde jogos, já incentivando a criança desde pequena a não gostar, detestar judeus. Livros, eles pegavam os livros da galera e queimavam. Tem coisas muito impactantes lá dentro. Realmente, você precisa um pouco de estômago. E eu via coisas que mexiam muito comigo. Acho que a parte que mais mexeu foi ver as roupas das pessoas. Tem uma parte para mim que foi muito tocante também, que tinha um chão que era de vidro. Embaixo desse vidro tinham os calçados que foram retirados das pessoas que morreram lá naquele lugar. Então, assim, são absurdos. Teve uma outra coisa muito interessante de ver, assim, como que é a mente do ser humano numa situação daquela. Que tinha até instrumentos de médicos para poder medir judeus, para ver o que eles eram diferentes na aparência física, para poder diferenciar e saber quem é judeu. São, assim, coisas absurdas. Teve um período que começaram a colocar... Vou colocar até foto aqui pra vocês. Essa estrela, tipo uma estrela de Davi aí, que para demarcar, tipo, pra dizer quem era judeu e quem não era. Então, assim, a gente vê até onde pode ir a mente humana, as atitudes do ser humano, porque são coisas, assim, muito, muito, muito absurdas. Os alemães, eles se apropriavam das coisas dos judeus, invadiam as casas, pegavam as coisas deles. Esse daqui é um exemplo que tem alguns objetos, móveis, coisas assim. E lá dentro eles também fizeram a reconstituição do que era o gueto, que era como era chamado o lugar que ficavam os judeus. Na minha cabeça, eu não sei vocês, mas na minha cabeça era assim, judeu matou. E nem sempre era assim. Tipo, tinha o espaço que era o gueto, que era onde ficavam morando os judeus, enfim, como se fosse a escória mesmo de uma raça que não valia muita coisa para eles. Então colocava ali, mas eventualmente colocavam depois em câmeras de gás, em outras situações para poder morrer. Então, assim, muito, muito absurdo mesmo. E uma coisa interessante é que todas as galerias de lá, que parece um labirinto, o lugar, ele tem um formato, vou até colocar a foto aqui pra vocês, que parece uma pirâmide, né? Mas quando você entra, ele fica tipo um labirinto que você vai andando em zigue-zague. E cada pavilhão
que tinha lá dentro, os objetos, tudo que tinha lá dentro eram coisas originais, que pertenciam a eles mesmos. E o material audiovisual ajudou bastante nesse processo, porque como eu falei, a gente foi sem um guia. Então, pegamos o fone de ouvido, eu vou colocar a foto aqui, como que a gente conseguia identificar, porque cada uma das paradas tinha o número, quando ele tinha um fonezinho assim, então você só digitava esse número que aparece e dava o ok e começava a ouvir o que tem de escrito lá na placa, que muitas vezes está escrito em hebraico e inglês. Apesar de a gente estar escutando, sabendo um pouco da história lá, às vezes era mais impactante ainda, pelo menos para mim, foi ver vídeos, fotografias, tinha cartas, coisas assim bem impactantes. Eles faziam os judeus cavarem a própria cova deles, literalmente, tinha imagens deles lá cavando, depoimentos de sobreviventes em vídeo, então era bem impactante mesmo. Esse vídeo já foi do finalzinho do pavilhão da história, que a minha prima filmou quando a gente já estava quase saindo. E por fim, na parte da história do Holocausto, temos o Salão dos Nomes, que contém as fotos e os nomes de mais de 3 milhões de vítimas. As fotos representam as pessoas que ainda não foram identificadas e as urnas com os nomes. Esse fosso representa o paradoxo entre o esquecimento e a lembrança eterna. São mais de 1 milhão de vítimas que permanecem desconhecidas e o Yad Vashem é comprometido em buscar os nomes de todas as vítimas do Holocausto nos arquivos disponíveis para completar os seus bancos de dados. A gente acabou de sair dali do museu. Foram, na verdade, expulsando a gente. O museu ele é bem grande, na verdade, e não deu tempo para ver tudo com muita calma, mas foi bem emocionante. E a vista quando a gente sai aqui é muito linda. Dentre as várias partes que a gente não conheceu, tem a sinagoga, o centro de estudos, o pavilhão de exposições, o memorial das crianças, que no total foi mais de 1,5 milhão de crianças judias assassinadas nos guetos e nos campos de extermínio nazistas, o monumento dos deportados e esse espaço ao ar livre com vários monumentos comemorativos. E por fim, a Avenida dos Justos entre as Nações. Esse caminho é formado por mais de 2.000 árvores que representam todos os não-judeus que salvaram milhares de vidas durante o Holocausto. E por isso receberam o título de Justos entre as Nações, e seus nomes, mais de 40.000 em 2019, estão inscritos em paredes de pedra na floresta adjacente ao memorial. E todas essas árvores são plantadas em suas memórias. Encerrou a visita ao museu, a gente entrou por aqui e saímos por aqui. E na saída a gente ainda se surpreendeu com um rapaz que ficava na portaria, que era brasileiro. Esse com certeza está entre os passeios que você precisa conhecer quando vir para Jerusalém. Voltei para dar algumas informações que são muito importantes que eu fiquei de dar. Apesar da entrada do museu ser gratuita, como eu já tinha falado, é importante marcar um horário para acontecer a visitação. Então eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link do site deles, do site oficial deles, que você pode fazer essa reserva. E para você que quer me acompanhar mais no dia a dia, aqui estão as minhas outras redes sociais para vocês poderem estar acompanhando. E falando em rede social, também tem a rede social do museu, a rede social oficial, que é o Yad Vashem.
E eu também queria deixar aqui para vocês algumas indicações de filmes que falam sobre o Holocausto. As pesquisas que eu fiz, parece que iam surgindo cada vez mais filmes, então eu vou colocar aqui os 5 que mais aparecem, assim, nas pesquisas todas. Mas na descrição do vídeo também vou colocar uma lista muito maior, muito mais extensa, que na verdade é bem maior do que essa que eu vou colocar aqui, mas só para vocês terem uma noção aí de alguns filmes que falam sobre isso. O assunto, como eu falei, ele é bem extenso, eu tentei dar uma resumida aqui para vocês, mas o importante é que com toda certeza esse é um lugar com nomes que nunca poderão ser esquecidos.